Olá, meus amigos, meus amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Rota Bíblica, né? Como vocês estão vendo, hoje não está conosco o nosso pastor Antônio Lima, né? Mas estamos aqui o representando, né? Eu sou o evangelista Rodrigo, né? E eu quero começar agradecendo a você que nos assiste, a você que nos acompanha. Eu já quero convidar você desde já, né? Pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno, pegue o seu material de anotação, pegue também, né, a sua água, né? Roraima é quente, agora a gente precisa estar hidratado, né? E nós vamos agora, né, dar início ao nosso programa Rota Bíblica, né? Nós já estamos hoje, o 23º episódio, né? E o tema é o rei e a questão do divórcio, né? Se você puder acompanhar, nós vamos estudar hoje o capítulo de número 19 e o capítulo de número 20 do Evangelho de Mateus, que é o evangelho que nós estamos estudando, né, também na nossa Escola Bíblica Dominical. E eu quero já agradecer também ao nosso pastor, né, pela oportunidade, nosso diretor do DEC, né, e vamos então, meus amados, já dar início, né? Eu já quero convidar você a abrir a vossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 19, né, que nos fala assim, a partir do versículo 1. Depois que Jesus terminou esse discurso, deixou a Galileia e foi para o outro lado do Rio Jordão, voltando para a região da Judéia. Grandes multidões o seguiam e ele curou todos os doentes. Alguns fariseus vieram interrogar Jesus e procurando fazê-lo cair numa armadilha, né? Então é sobre isso que nós vamos falar. Qual será que é essa armadilha, né? O que será que os fariseus ali, eles queriam saber a respeito de Jesus? O que eles queriam, né? Eles tentando armar uma cilada para Jesus. Nós vamos ver, né, a respeito do que eles estão falando aqui nesse texto. Mas eu quero convidar você, né, não se esqueça de curtir, né, também se inscreva, né, ele está sendo transmitido esse programa pelo YouTube, né, lá no Rádio Nossa Voz RR. Nós também temos o nosso Instagram, Nossa Voz RR. Também, se você tiver alguma dúvida, né, a respeito desse tema ou durante, né, a aula, você pode deixar nos comentários. Nós vamos ter o grande prazer, né, de, conforme a palavra de Deus, estar respondendo para você. Então, meus amados, nós vimos aqui que Jesus, ele estava ali, né, ele estava saindo, né, da região da Galileia e estava atravessando o Rio Jordão. E agora vai chegar até ele alguns fariseus e vão fazer uma pergunta. E olha só qual foi a pergunta que eles fizeram. Eles disseram assim, ó: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Olha só a pergunta que eles fizeram. Será que eles falaram assim, olha, qualquer coisa, será qualquer motivo? Porque se nós formos ver hoje, né, infelizmente, né, cada vez mais está crescendo o número de divórcios. E infelizmente também entre cristãos, né, que eu quero trazer já para vocês. Olha só uma pesquisa feita aqui no Brasil pelo IBGE em 2022. A pesquisa apontou que em 2022 aconteceram 420.039 divórcios em nossa nação. Comparando ao ano de 2021, teve um aumento de 8,6% nos casos de divórcio. Também foi feita uma outra pesquisa pelo Grupo Barna e eles viram que, infelizmente, entre os cristãos no Brasil, a cada 4 casamentos, entre os cristãos, uma pesquisa feita pelo Barna Group, entre cristãos no Brasil, a cada 4 casamentos, infelizmente, um termina em divórcio. E por que será que isso acontece? Nós vamos ver que aquilo que acontecia nos dias de Jesus, infelizmente, continua acontecendo em nossos dias, né? É um dado alarmante. Já pensaram, meus amados? A cada 4 casamentos, um terminar em divórcio, né? E aí eles perguntaram, é por qualquer motivo que a pessoa pode se divorciar? E nós vamos ver aqui a resposta de Jesus. E Jesus, ele sempre, né, como ele é um mestre por excelência, ele fala assim, por acaso, vocês não leem as Escrituras? Porque, meus amados, né, quando nós vamos lá para o livro de Oséias, nós vamos ver ali que Deus, ele fala que o povo perece
por falta de conhecimento. E muitas vezes, hoje em dia, nós, né, estamos sofrendo por não conhecer a palavra de Deus. Jesus ele está falando, olha, tudo que vocês querem saber, que vocês estão me perguntando, já foi revelado na palavra. Mas aqui ele vai começar agora a dizer desde o começo. Né? Olha só como ele vai falar. Ó. Nelas está escrito que no começo Deus criou o homem e a mulher. Né? Jesus voltou lá para o jardim do Éden, Jesus voltou lá para o princípio. Olha, no começo Deus criou o homem e a mulher. Né? E isso é uma base do casamento. Né? O casamento ele é feito entre o homem e a mulher. O casamento ele é heterossexual. Né? Então nós vamos ver, ele fala, ó, e aí ele segue falando lá o que está em Gênesis. E que o homem deve deixar o seu pai e a sua mãe e unir-se à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Meus amados, isso aqui é tão interessante. Um dia eu estava olhando um psicólogo falando sobre se nós fôssemos assim dar um número para cada trauma que nós sofremos. E o número, a escala é de 0 a 100. E aí ele começou a colocar ali naquela escala, um exemplo, digamos que a pessoa perdeu o emprego. Aí o número na escala era o número 20. Digamos que a pessoa recebeu o diagnóstico de uma doença incurável. O número naquela escala ia para o número 50. E a única coisa de 0 a 100, que a dor ali, o nível da dor chegava no 100, era justamente quando acontecia a morte de um cônjuge. Mas por que isso é uma dor tão extrema, de chegar ao topo máximo, né, daquela escala ali de sofrimento? Porque é justamente o que Jesus falou. Aqui Jesus está dizendo, quando Deus criou o homem, Deus criou a mulher, ele deixou o pai, deixou a mãe, e agora eles se uniram. E quando o homem e a mulher se unem pelo laço do casamento, eles não são mais duas pessoas. Eles se tornam agora uma só carne. Agora pensa, meus amados, é a mesma coisa que nos rasgar no meio. Né? Quando acontece a morte de um dos cônjuges, é como se arrancasse um pedaço da pessoa. Né? Aquela pessoa ela fica incompleta. Né? Então isso é o que causa, né, a separação. A separação quando o cônjuge morre. E nós vamos ver agora quando que é permitida a separação. Ó. E aí ele fala, ó, assim eles não serão mais dois, mas sim uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Nós vemos aqui uma segunda base para o casamento. Né? Primeiro, ele é heterossexual. A segunda base aqui, agora nós vamos ver que é para ninguém separar. Isso quer dizer o quê? Que é um único casamento. O casamento ele é indissolúvel. Né? Essa é a base do casamento. Deus, né, fez o homem e a mulher para se casarem e esse casamento ele não deve terminar. Quando que ele vai acabar? Quando acontecer a morte de um dos cônjuges. E agora nós vamos adiantar aqui também, porque eles vão falar, né? E aí Jesus ele vai responder dessa maneira e eles vão questionar agora usando lá Moisés. Né? Nós vamos ver que esses homens eles vão questionar Jesus e eles falam assim, ó. Mas por que então, né, esses mesmos fariseus perguntaram eles, então por que Moisés disse que um homem pode divorciar-se de sua esposa, mandando-a embora e entregando-lhe um documento por escrito? Né? Então eles questionaram novamente. Né? Por que então que Moisés falou que os homens podiam entregar ali a carta, esse documento por escrito, era uma carta de divórcio? Né? E eles usavam diversos motivos, né, para utilizar essa carta de divórcio. Não gostei. Né? Hoje em dia tem pessoas que falam que, né, porque tem o tubo, né, lá da pasta de dente, aí fala, não, porque ele aperta o tubo aqui no final, o outro ele aperta o tubo mais no começo. E aí tem pessoa, eu não deu mais certo porque cada um aperta a pasta de dente de um lado. Já pensou? Misericórdia. Né? Então nós vamos ver que ele falou, olha, e muitos naquela época, por que ele falou, na época de Moisés, ele falou que os homens poderiam dar carta de divórcio. E Jesus ele vai responder novamente, ó. Olha o que ele fala, no versículo 8. Jesus respondeu, Moisés fez isso por causa do coração duro de vocês. Olha só, Jesus está falando, a culpa disso é de vocês mesmos.
Vocês que têm o coração duro, porque não foi assim que Deus planejou que acontecesse. Até mesmo porque quando nós vamos agora, olha só lá um texto, o texto de Malaquias, profeta do Antigo Testamento, profeta Malaquias, ele é o último livro aqui do Antigo Testamento, né? E nós vamos ver assim, ó, Malaquias capítulo 2, versículo de número 16, fala assim, ó, pois o Senhor, o Deus de Israel, diz, eu odeio o divórcio. Jesus falou, vocês não leram as Escrituras? E olha o que a Escritura fala, pois o Senhor, o Deus de Israel, diz, eu odeio o divórcio. Isso é a palavra, né? Por isso Jesus fala, isso está acontecendo por causa da dureza do vosso coração. Mas Deus não se agrada nada disso. Deus não se agrada do divórcio. E depois ele segue falando, ó. O Jesus ele fala assim no versículo 9. E eu lhes digo, todo aquele que se divorciar de sua esposa, né? E aqui ele vai falar algo, né, que pode acontecer, que até pode acontecer o divórcio baseado nisso. Ele fala assim, ó, versículo 9, Mateus 19, 9. E eu lhe digo, todo aquele que se divorciar de sua esposa, e ele fala assim, a não ser por causa da infidelidade. Aqui está falando sobre relações sexuais ilícitas, no caso, o adultério. Então, a não ser por causa da infidelidade. Se for esse caso, no caso do adultério, acontece a concessão para o divórcio. Ele fala assim, ó, e casar-se com outra mulher comete adultério. Então, se não for por causa de adultério e a pessoa se casar com outra, a pessoa está cometendo adultério. E também nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele também vai falar um pouco mais sobre esse tema. Vamos ler aqui, ó, Romanos capítulo 7, versículo de número 23. Perdão, Romanos capítulo 7, versículo 2 e o versículo 3, que fala assim, ó. Deixe-me ilustrar. Quando uma mulher se casa, fica presa pela lei ao marido enquanto ele viver. Se, contudo, ele morrer, ela não estará mais ligada a ele. As leis do casamento não mais se aplicam a ela. Ela poderá então casar-se com outra pessoa, se assim o quiser. Isso estaria errado enquanto ele estivesse vivo, porém está perfeitamente certo depois da morte do marido. Então, quando que a pessoa ela pode, após ela se divorciar, quando que ela pode contrair um novo casamento? Na verdade, isso só vai acontecer se acontecer a morte. É o que a Bíblia fala. Ó. Se ela quiser casar-se com outra pessoa, ela vai estar errada se aquela outra pessoa que ela se divorciou está viva. Mas agora, se morreu um dos cônjuges, está casado o marido e a mulher, morreu o marido ou morreu a mulher. Aí, nesse caso, aí fala, ó, porém está perfeitamente certo depois da morte do marido. Então, esse é o caso aqui de acordo com a palavra de Deus para contrair um novo matrimônio. Caso morrer um dos dois cônjuges, a pessoa pode casar novamente. E ainda também, vamos ler aqui em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo de número 7. 1 Coríntios, capítulo 7, o versículo de número 10 e 11, que fala assim, ó. Agora, 1 Coríntios 7, 10. Agora, para aqueles que são casados, eu tenho uma ordem que é do Senhor. A esposa não deve se separar do marido. Entretanto, se ela se separar dele, que permaneça sem casar, ou então volte para ele novamente, e o marido não deve divorciar-se da esposa. Então nós estamos vendo aqui de acordo com a palavra, porque Jesus falou, vocês não leem o que está escrito? A palavra ela é clara, fala, olha,
Para aqueles que são casados, tem uma ordem: a esposa não deve separar do marido, entretanto, se separar dele, que permaneça sem casar, ou então volte novamente para ele, e o marido não deve divorciar-se da sua esposa. Então, vendo aqui sobre essa primeira questão, a questão do divórcio, né, é isso que a palavra de Deus nos orienta dessa maneira. E também, meus amados, nós sabemos que o nosso Deus, ele é um Deus que transforma, né? Ele é um Deus que restaura, né? Ele é um Deus que ele faz nova todas as coisas, né? Por isso que a Bíblia fala sobre o amor, né? O amor é paciente, o amor é benigno, é longânimo, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, né? E o amor tem que ser a base, né, do relacionamento, o amor, o carinho, o cuidado, o respeito, né? E nosso Deus, ele é um Deus que toda vez, né, que nós, é o que a Bíblia fala, é o cordão de 3 dobras. É o marido, a esposa e o nosso Deus. O cordão de 3 dobras, ele não se arrebenta com facilidade. Por isso que Deus sempre deve ser o centro da nossa casa e da nossa família. Daí nós vamos aqui agora, nós vamos dando sequência aqui no capítulo de número 19, nós vamos ver agora a partir do versículo de número 13. Vai anotando, vai tomando nota, se você também quiser fazer algum comentário, né? Não esqueça de compartilhar também nos seus grupos, da sua família. Olha só agora o que vai acontecer a partir do versículo de número 13, também do capítulo de número 19. Eu falo assim, ó: depois trouxeram crianças a Jesus, para que ele pusesse suas mãos sobre elas e orasse por elas. Mas olha como os discípulos reagiram. Mas os discípulos repreendiam aqueles que a traziam e falavam: não o incomodem, diziam eles. Falei, meu Deus do céu. Meus amados, naquela época existia um costume dentro do povo de Israel, todas aquelas pessoas que eles tinham seus filhos, eles procuravam os rabis, aqueles mais proeminentes, os mais conhecidos, e eles levavam seus filhos para que aqueles rabis abençoassem as crianças. Né? Nós vemos, né, o quanto é importante a bênção, né, sobre a vida do filho. E aqui aquelas pessoas, eles tinham esse costume, né, de pegar os seus filhos e levarem para serem abençoados. E não foi diferente, né, com Jesus. Né? Ele estava ali na região, e agora ali aqueles pais, eles pegaram os seus filhos e levaram até a presença de Jesus. Mas infelizmente os discípulos tiveram uma atitude totalmente reprovável. Eles estavam impedindo aqueles pais de levar as crianças até Jesus. E aqui Jesus, ele vai falar assim, ó: então Jesus disse: não proíbam que as crianças venham a mim, porque o reino dos céus pertence àqueles que são como estas crianças. E ele impôs as suas mãos sobre elas e as abençoou antes de ir embora. Nós estamos aqui em um programa Rota Bíblica, né, e com certeza muitos daqueles que nos ouvem, né, são nossos irmãos que são professores da Escola Bíblica Dominical, que são alunos, né? Talvez se você seja até um professor de criança, de departamento infantil, né? Nós vemos aqui a importância, né? Talvez você tenha filhos, talvez você tenha netos, e olha só, meus amados, como é importante. Nós não podemos impedir as crianças de chegarem até Jesus. Até Jesus fala que era melhor, se alguém fizer isso, é melhor pegar uma pedra de moinho. E, meu amado, a pedra de moinho acho que do tamanho dessa mesa aqui. Ele fala, pega uma pedra de moinho, amarra no pescoço dessa pessoa e joga lá, né, no fundo do mar. Já pensou como Jesus, o quanto Jesus ama as crianças? O nosso pastor, ele sempre fala, quem ganha uma criança, ele ganha uma vida toda para Cristo. E como é importante, né? Nós precisamos investir nas crianças, né? Nós precisamos não apenas levá-la à escola bíblica dominical, mas também no culto doméstico, né? Dentro de casa, né? O que fala em Deuteronômio,
E Deuteronômio capítulo 6 fala: e estas palavras estarão no teu coração. Né? A primeira palavra está no nosso coração. Ele fala: e tu as inculcarás a teus filhos, assentando, levantando, andando pelo caminho o tempo todo. E essa é a nossa responsabilidade. É a responsabilidade do pai, da mamãe, né, de ensinar os filhos através da palavra. Nós não podemos restringi-los de chegar até a presença de Jesus. Essa é a responsabilidade. Aqui, infelizmente, né, os discípulos eles foram reprovados por essa atitude de não deixar que as crianças fossem até Jesus. E aí nós vamos agora, ainda dando sequência, né, aqui em Mateus capítulo 19, nós vamos ver agora, vai falar assim sobre Jesus ensina o que é necessário para entrar no reino dos céus. Né? Nós vamos ver agora aqui, olha só o que a Bíblia fala. Alguém veio a Jesus, Mateus 19, 16. Alguém veio a Jesus com esta pergunta: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Né? Aquela pessoa, ela perguntou, queria saber: Jesus, o que eu preciso fazer? Eu tenho desejo no meu coração de ser salvo, eu quero receber a vida eterna, mas o que eu preciso fazer? Qual que é o caminho? Né? O que eu devo seguir? Como que é para mim receber a vida eterna? E ele fala, até Jesus responde, né? Porque ele foi chamado de bom, ele fala: não, bom é só um, que é Deus. Mas ele fala assim: se você quer entrar na vida eterna, você deve guardar os mandamentos. E aí quando ele falou isso, né, aquela pessoa, ela se animou, acho que ela falou: olha que bênção. Ele perguntou quais são os mandamentos. E aí Jesus fala, né, ele fala lá até do decálogo, né? Você não pode roubar, você não pode matar, você não pode mentir, você não pode adulterar. Né? Foi listando ali aqueles mandamentos que estão lá entre os 10 mandamentos. E agora, né, aquele homem, ele ficou, né, muito feliz. E ele fala assim, olha a resposta que ele fala: ó, eu sempre tenho obedecido a cada um deles, respondeu o jovem. E ele fala assim: que mais que eu preciso fazer? Ele falou que eu não roubo, eu não furto, não minto, não adultero, não idolatro, eu tenho exatamente o que fala, eu estou fazendo tudo direitinho. Aí Jesus fala assim: não, mas então, só mais um detalhe então. Se você quer ser perfeito, vende tudo o que tem. É o que ele fala assim, ó: e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Meus amados, olha só, ele já seguia praticamente todos os mandamentos ali. E Jesus fala: não, mas tenta agora. Tenta vender o que você tem. Vende tudo que você tem, dá o dinheiro para os pobres e venha e me segue. Infelizmente, aquele homem não aceitou esse desafio. Mas por que será que ele não aceitou aquele desafio? O que será que estava acontecendo com o coração daquele jovem, do jovem rico? Nós podemos ver a resposta para o que aconteceu no coração dele lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo 10. Era justamente o que estava acontecendo com ele. Ó. 1 Timóteo 6, 10 fala assim: pois o amor ao dinheiro, né? Não está falando aqui, pois o dinheiro. Nós temos que entender o que a Bíblia fala. Ó. Fala assim, ó: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os tipos de males. Aquele jovem até obedecia os 10 mandamentos, mas infelizmente ele não estava obedecendo o primeiro e maior mandamento: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Ele havia criado um ídolo no seu coração, que era o dinheiro. Quem estava no centro do trono do coração daquele jovem não era Deus. Quem estava no centro do coração dele eram as suas riquezas. E hoje, meus amados, e nós?
Quem será que é aquele que se assenta no centro do trono do nosso coração? Será que verdadeiramente nós amamos ao Senhor acima de todas as coisas? Ou será que existe alguma coisa ainda que ainda precisa ser mudada, que precisa ser transformada? Até os discípulos, eles ficaram espantados, né? E quando ele ouviu aquela resposta, e Jesus disse aos seus discípulos: é quase impossível um rico entrar no reino dos céus. Eu lhes digo ainda, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E uma vez, quando eu li esse versículo aqui, eu fiquei pensando. Eu pensei na agulha, né, de costureiro. Eu falei, mas como é que o camelo vai entrar dentro de uma agulha? Eu não entendi muito bem quando eu li a primeira vez. E aí eu fui pesquisar, né, o contexto do que acontecia lá em Jerusalém. E a cidade de Jerusalém, ela é uma cidade toda murada. Tanto é que Neemias, ele estava lá, reconstruiu os muros de Jerusalém, e também ela era uma cidade que ela tinha 12 portas. Porém, além dessas 12 portas, tinha alguns lugares que era o local de passagem de pessoas. E ali, esses local de passagem que as pessoas passavam, que tinha na muralha, era uns pequenos buracos ali para a pessoa passar. E esse local, esses buracos que tinha para as pessoas passarem entre o muro, era chamado de agulha. E aí por isso que fala, é mais fácil um camelo passar, né, que é um animal grande, passar por aquela agulha, por aquele buraco, né, do que um rico entrar no reino de Deus. E aí até eles perguntam, não, mas desse modo quem poderá ser salvo? Os discípulos, eles perguntam para Jesus. E Jesus fala, olha, humanamente parece que é impossível, mas para Deus tudo é possível. E nós vamos agora, também estamos finalizando aqui nossa aula de hoje, e eu quero finalizar falando com os irmãos do capítulo de número 20, sobre a parábola do dono de uma propriedade e os trabalhadores na vinha. Porque quando nós finalizamos o capítulo 19, ele fala assim, ó, mas muitos agora são os primeiros. Mas, ele fala assim, Mateus 19, 30. Mas muitos que agora são os primeiros serão os últimos. E muitos que são os últimos serão os primeiros. E ele vai explicar esse versículo através de uma parábola do capítulo de número 20, né, que vai ser a parábola do dono de uma propriedade e os trabalhadores da vinha. E aqui, para nós encurtarmos, né, ele vai falar que havia um homem. Ele compara o reino dos céus, né, com um homem que tinha uma propriedade e ele estava ali saindo para contratar os seus trabalhadores. Ele sai de manhã, chama ali alguns que estão trabalhando e ele fala, olha, eu vou pagar para vocês 1 denário. Depois ele sai de novo, 9 horas da manhã e fala, olha, vocês querem trabalhar? Vou pagar para vocês 1 denário. Aqueles homens, alguns vão, alguns permanecem na praça. Ele vai de novo, chega a meio-dia no mesmo local. Fala, olha, vocês ainda que não conseguiram emprego, querem trabalhar na minha vinha? Eu vou pagar para vocês 1 denário. E aí aqueles homens já estavam no meio-dia, não tinham arrumado emprego, falaram, não, nós vamos. Depois ele chega novamente às 5 da tarde. Né? O expediente ele acaba às 6 horas, 5 horas. Né? Ele perguntou, vocês não conseguiram nada, não querem trabalhar? E aqueles homens, eles vão lá 5 horas, eles trabalham apenas 1 hora naquele dia. E chega o momento agora do pagamento. Né? E quando ele vai pagar, ele começa a pagar por aqueles que chegaram por último. E aqueles primeiros até mesmo, meu Deus, nós estamos aqui desde 8 horas da manhã trabalhando, outros começaram 9, outros começaram meio-dia, outros 3 da tarde. Esses últimos aqui agora vão ser os primeiros a receber e vão receber a mesma coisa, né? E nós vamos ver que ele fala, olha, é o dono da vinha quem sabe. Né? Muitas pessoas, né, talvez você vai ter o privilégio de trabalhar a vida toda. Talvez vai ter pessoas que vão aceitar Jesus lá no leito da enfermidade. Talvez vai ter pessoas que vai ser igual o ladrão da cruz. Estava ali sendo crucificado e naquele momento ele entregou a vida para Jesus. Mas Jesus falou, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então essa é a maior promessa que nós temos. É a salvação, é a vida eterna. O dono da vinha ele continua arrendando trabalhadores. E que nós possamos continuar trabalhando, né, para o Senhor com muita alegria. Então, meus amados, aqui nós encerramos
né, o capítulo, a Rota Bíblica de número 23, falando sobre o rei e a questão do divórcio. Eu espero que tenha sido bênção para você, para sua casa e para sua família. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Não esqueça de curtir, de compartilhar, né, e também de comentar caso você tenha alguma dúvida. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, em nome de Jesus.